Olá, pessoal! Eu gostaria, a partir de hoje, de começar com uma série de pequenos vídeos que eu vou deixar e que eu respondo algumas perguntas que, durante as aulas, os alunos me fazem. Eu acho interessante compartilhar isso e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu chamaria essas dúvidas e esses pequenos vídeos de insights ortodônticos. E o insight de hoje é sobre uma questão muito comum durante o nivelamento, quando você tem um paciente que perdeu molares superiores e você quer saber se é possível trazer os posteriores para frente, fechando o espaço protético. Muito bom. É possível, sim. Mas no arco superior você tem um empecilho que às vezes pode te dar uma pequena confusão se é ou não possível e quais são os cuidados, que se chama pneumatização do seio maxilar. Vamos falar sobre isso então. Eu quero usar aqui um exemplo de uma paciente que veio me procurar e ela tinha uma prótese, está aqui uma prótese fixa, e ela era uma perda de um primeiro molar. A pergunta da paciente é que ela queria saber se era possível trazer os dentes posteriores, o segundo e o terceiro molar. A grande pergunta é se esta pneumatização sinusal, que é esta queda, essa pitose do seio maxilar, não seria um empecilho físico, mecânico, para que eu pudesse mesializar. Como regra, eu aprendi a seguinte condição. Você deve pegar o tamanho total da raiz do paciente e fazer um cálculo. Será que é possível mesializar e passar por esse seio maxilar? E a regra era a seguinte: você deveria considerar o tamanho total da raiz e dividir em 3/3. O terço apical, o terço médio e o terço cervical daquela raiz. E o seio maxilar não poderia estar abaixo do terço apical. Ele deveria estar aqui acima para que fosse uma condição segura da mesialização desse molar, sem um risco de pêndulo e de reabsorção. Essa regra, claro, todo mundo aprendeu, ela é uma regra muito clássica. Mas a proposta é quebrar essa regra. Muito bem, eu gosto muito de um ditado de Dalai Lama que diz: aprenda as regras e quebre algumas. E quem me motivou a quebrar essas regras foi um artigo que eu li na revista American Journal. 2014, esses autores publicaram um artigo em que havia uma proposta de mesialização pela perda dos elementos 26 e 27. Veja aqui, olhando este exemplo, de que o paciente tinha perdido 2 molares. E olha na radiografia a quantidade de pneumatização que o seio maxilar já tinha. E os autores se propuseram a mesializar, remodelando este seio maxilar e trazendo o 28 para o lugar do 26. Este aqui é o resultado, publicado no artigo. Vejam aqui o 28, até onde ele veio, olhem a radiografia e vejam o que aconteceu no seio maxilar. Ele sofreu uma remodelação, ele praticamente subiu. E qual o segredo para que ele consiga fazer isso? No artigo ele deixa algumas diquinhas e eu vou aqui traduzir e fazer aqui alguns comentários. Você deve sempre trazer os molares diante dessa pneumatização, usando forças leves, contínuas e tentando fazer com que essa movimentação seja sempre de corpo. Traga sempre a coroa, mas faça com que a raiz venha acompanhando. A raiz é o remodelador do assoalho e da parede posterior do seio. É ela que remodela. Você não deve tracionar para que venha somente a coroa, porque a raiz vai pendular para trás e não vai fazer uma remodelação do seio maxilar. E a pergunta é como eu faria esse movimento para que eu conseguisse trazer a raiz junto com a coroa, não deixar o pêndulo acontecer. Veja que eu vou mostrar esse caso que nós conduzimos e que tinha exatamente uma situação semelhante à do artigo. Havia uma pneumatização sinusal e a paciente queria que mesializasse o molar. Muito bem. Se eu faço uma colagem tradicional e vou mesializar, é possível fazer essa mesialização? Provavelmente sim, mas acontecerá um movimento muito pendular. E isto não ajudará o seio maxilar a se remodelar subindo. O segredo talvez esteja na forma em que você colhe seu acessório, seu tubo do molar.
Toda vez que você emprega uma força com a cadeia elastomérica para tentar trazer, a tendência é a coroa ir e o seio maxilar ser um empecilho para que a raiz vá. Como que eu trago a raiz para ela ser uma remodeladora do seio? Na colagem talvez esteja o segredo para que isto não aconteça, para que não venha em pêndulo. Eu vou ilustrar usando aqui uma simulação do grande segredo para que a raiz acompanhe o movimento da coroa. É a posição em que você cola o seu tubo, o seu acessório. Ao invés de deixar ele paralelo ao plano oclusal, como é comum e tradicional, você vai fazer uma angulação. Você vai deixar ele levemente angulado para que durante o nivelamento o molar verticalize e deixe bem vertical a raiz. A sequência dos teus fios de nivelamento farão isso, para que quando você chegue a um fio de aço, normalmente eu utilizo 17 por 25, e comece a aplicar a força da cadeia elastomérica, tenha sempre essa contraposição que a raiz vai querer se verticalizar. E assim, ela vem remodelando este seio maxilar, esta parede posterior do seio. Foi o que aconteceu nesse caso. Será que eu conseguiria mesializar deixando paralela? Usei esse sistema de contraforças. Verticalizei, fiz a colagem angulada e viemos mesializando usando cadeias elastoméricas. Vejam o resultado final, em que até conseguimos chegar com um pequeno pêndulo e o seio maxilar se remodelou a este movimento. Vejam aqui o resultado final. Muito bem, eu consegui conquistar um segundo e um terceiro molar e radiograficamente muito bem posicionados. Vou usar aqui um outro exemplo de um paciente que também havia perdido o elemento 16 e tinha, de novo, uma pneumatização. Fazia muitos anos que ele havia perdido esse dente. E a pergunta é se poderia trazer o 17 e o 18. Vamos tomar o mesmo cuidado que tomamos com outro paciente. Vamos remodelar o seio maxilar fazendo a colagem com uma angulação. Durante a sequência de fios de nivelamento, isso vai trazer a raiz para ficar bem vertical e ela ser a promotora da remodelação da parede posterior e do assoalho sinusal. Sistema de forças leves, contínuas, cadeias elastoméricas, vem puxando devagar e chegamos ao resultado final. Do lado esquerdo, fizemos uma extração do elemento 24, que ele tinha uma classe 2 completa, só aqui para deixar claro que não é só fazer a mesialização. Pré e pós-tratamento. Olha, desse lado, principalmente, que mesialização harmoniosa. Ficou paralela. Vamos olhar no pré e no pós e veja que conseguimos trazer de forma muito harmoniosa, substituindo o 16 pelo 17 e o 18. Legal? Do lado esquerdo, claro, extraímos aqui o 24 e terminamos em classe 2 completa. Linha média centralizada, diluímos o apinhamento, o pré e o pós-tratamento. Vamos olhar as radiografias? A evolução toda do caso em que o paciente tinha esta ausência do elemento 16 e trouxemos de forma muito harmoniosa, equilibrada, paralela, o 17 e o 18. Ok? Vamos olhar se fizemos um bom trabalho? Vamos colocar aqui o pré, onde eu tinha a pneumatização sinusal, e como ficou esse seio maxilar, e como ficou a posição do dente. Paralelismo significa estabilidade do resultado. Gostaram dessas dicas? Se vocês gostaram, façam comentários para que eu produza mais vídeos a esse respeito. Um grande abraço e obrigado a todos.